Nós vamos falar agora, na apostila 9, sobre organizações internacionais. Como eu disse anteriormente para vocês, os estados eles são sempre criados com um único objetivo. Todos os estados têm objetivos idênticos, né? Que é garantir soberania, se organizar, defender as suas fronteiras, promover a cultura, idiomas, histórias similares. Então a gente pode concluir que todos os estados são criados com os mesmos objetivos, mas essa regra não se aplica às organizações internacionais. Cada organização internacional é criada com um objetivo diferente. Se eu pegar, por exemplo, a ONU, você vai me dizer que a ONU foi criada com o objetivo de promover a paz mundial. Se eu pegar o OMC, você vai observar que ela é um braço da ONU, mas a orientação dela é para promover a sustentabilidade, promover a paz, mas através de implementos econômicos, para que não haja excessos. Mas se eu pegar, por exemplo, a Liga dos Países Árabes, que é uma organização internacional, ela não tem necessariamente nenhum viés de promover paz. A Liga dos Países Árabes, não que ela não promova necessariamente, mas o viés da Liga dos Países Árabes é promover, né, os interesses do povo árabe, notoriamente a sua visão, a sua perspectiva econômica e religiosa. Então, se eu pegar o Mercosul, por exemplo, você vai observar que ele é um bloco econômico que visa promover ações de desenvolvimento econômico dentro dos países da América do Sul, né? Não obstante, a gente deve lembrar que alguns países da América do Sul têm outro bloco, que é o Pacto Andino, né? Que é lá os países lá de cima, Peru, Chile, né? Então, a gente pode chegar a essa conclusão, que cada organização internacional tem fins diferentes, né? Então, para isso, né, a gente observa que a personalidade jurídica dos estados é sempre uma personalidade jurídica originária, né? E enquanto que a personalidade jurídica das organizações internacionais são derivadas, né? Então, a gente chega a essa conclusão, que esses estados, né, que essas organizações não possuem a mesma perspectiva dos estados, né? Quanto aos órgãos das organizações internacionais, a gente deve lembrar que as organizações internacionais nem sempre elas são iguais, mas geralmente ela tem o quê? Ela tem uma Assembleia Geral, né? E ela tem também ali uma secretaria. Vamos começar então, vamos colocar, por exemplo, a ONU como nosso exemplo a classificar. A ONU é uma organização internacional e ela tem, né, dois órgãos ali que são bastante claros. A Assembleia Geral, que é um órgão eletivo, né, que é um órgão onde todos os países membros têm cadeira, e aí volta a lembrar da Palestina. A Palestina tem uma cadeira muito curiosa na organização, na ONU, né? Porque a Palestina tem uma cadeira, mas eles não votam. É uma cadeira meio que café com leite, né? Eles falam, eles são ouvidos, mas não podem votar. E isso por quê? Porque eles não possuem uma organização estatal ainda. A criação da cadeira da Palestina dentro da Assembleia Geral foi um meio que os Estados Unidos encontraram de agradar gregos e troianos. Você coloca uma cadeira para a Palestina, eles têm um representante, mas esse representante não vota, ou pelo menos não votava até pouco tempo. Depois eu vou até procurar aqui na internet, deixa eu ver aqui, né? Depois daqui a pouco no segundo bloco eu falo, mas até pouco tempo eles não votavam, né? O que era de certa forma muito complicado, porque você tem uma pessoa que fala, mas você não pode votar, né? Então, eu vou depois conferir aqui se ainda está assim, né? Então, depois vem as secretarias. Então, enquanto a Assembleia Geral ela tem ali um representante de cada estado, depois vem a secretaria.
Mas como é que funciona as secretarias, né? As secretarias são pessoas que trabalham para a ONU. Então, quer dizer, essas pessoas que trabalham... eu vou tentar fazer, exemplificar a ONU. O que acontece com a ONU? A ONU, cada país tem a sua representação na ONU. Então, cada país tem lá uma espécie de... Bem, lembra do Congresso. Se você lembrar do Congresso, você vai lembrar bem como é a ONU. Cada país tem ali um gabinete. As pessoas que estão dentro dos gabinetes, elas são funcionários do Ministério das Relações Exteriores dos seus países de origem. Ou seja, é como se fosse uma mini embaixada ali. Aliás, todas as pessoas que estão dentro daquele gabinete é como se estivesse dentro de uma embaixada, tá? Um representante do Brasil na ONU, né? Ele é como se fosse um embaixador, o cargo dele é cargo diplomático. Então, essas pessoas, elas têm imunidade. Depois vem a secretaria. A secretaria é a administração da ONU. Então, quem trabalha dentro da administração da ONU, trabalha para uma organização internacional. Então, quer dizer, se você é convocado para trabalhar na Organização Mundial de Saúde, por exemplo, você não está lá você não está lá a serviço do Brasil, você está a serviço da Organização Mundial de Saúde. Então, quer dizer, você tem imunidade porque você está trabalhando numa organização internacional. Não é o caso de quem está lá dentro da Secretaria do Brasil. Vou dar 2 exemplos aqui para você entender como é que funciona essa questão. Na primeira viagem, dessas viagens de grupo, de viagem internacional que eu fiz, e era para fazer um curso na Rússia, dentre as pessoas que estavam, tinha uma senhora, ela era médica e ela tinha trabalhado na Organização Mundial de Saúde, né, lá em Genebra. Ou seja, ela tinha trabalhado para uma organização internacional. Então, enquanto ela esteve lá, ela tinha imunidade diplomática, porque ela era funcionária de uma organização internacional. Em um outro evento, ainda nesse mesmo roteiro aí, eu conheci uma senhora, ela trabalhava na embaixada, no Ministério das Relações Exteriores, e depois eu precisei de uma informação lá no Ministério das Relações Exteriores e mandei um e-mail para ela. E aí ela me disse que agora, naquele momento, ela estava trabalhando na Embaixada do Brasil em Washington. Ou seja, ela também estava ela estava trabalhando na embaixada, estava trabalhando na ONU, né, no gabinete do Brasil na ONU. Então, quer dizer, ela naquele momento é como se ela estivesse na embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Então, essa é o reflexo da imunidade das pessoas que trabalham, né, das pessoas que estão ali a serviço, né? Mas e o secretário-geral da ONU? E lembrando que essas pessoas que estão na secretaria da ONU, né? Eu estou dando a ONU como exemplo, mas você pode falar de qualquer outra organização internacional, né? Então essas pessoas que estão ali trabalhando, elas não carregam a bandeira dos países dela, elas carregam a bandeira da ONU, né? Não confunda essas pessoas que trabalham na Secretaria da ONU com as pessoas que trabalham no Gabinete de Representação do Brasil. Essas é como se elas estivessem numa embaixada do Brasil, né? Algumas organizações internacionais têm conselho, né? Um conselho permanente, né? Quase sempre tem esse conselho. A ONU, por exemplo, tem esse conselho, né? Um conselho permanente, inclusive tem membros que são, como o próprio nome já diz, permanente, os outros são sazonais, fica acho que por 4 anos. O Brasil tem lutado incansavelmente para conquistar uma vaga dessa, né? De membro permanente do Conselho da ONU, né? Do Conselho de Segurança da ONU, né? Mas até hoje não aconteceu, né? Tem que ser, não pode ter duas pessoas do mesmo país, né? E essas pessoas permanecem por tempo determinado. Apenas 5, se não me falha a memória, os Estados Unidos, acho que a China, a Rússia, a França e a Inglaterra, eu acho, que são os 5 que tem. Não tenho certeza, tá? Isso eu estou falando mais ou menos de cabeça. Então, tem esse grupo que tem uma cadeira permanente no Conselho.
E no Conselho da ONU, inclusive, eles têm poder de veto, né? E esse aqui é, na verdade, o grande motivo da ambição, né? Porque os que estão lá têm poder de veto, aqueles que estão nos cargos permanentes, né?